irmãos, amém? Já estamos trabalhando, já estamos ensaiando alguma peça, já estamos ensaiando para começar a ensaiar o hino, nós vamos louvar, amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé então, vamos orar para o vaso do Senhor nessa noite, sabendo que a palavra já está dirigida no coração, mas agora nós vamos abrir nosso coração, nossa mente para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Estenda suas mãos para cá, soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Agora, Senhor, queremos ficar com nossas mentes, nossos corações e ouvidos atentos, Pai, para ouvir aquilo que o Teu mensageiro, Deus, quer nos trazer nessa noite através do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, que não nenhum empecilho, nenhuma barreira, Pai, venha, sabe, nos tirar, levar nosso pensamento para o mundo lá fora a partir de agora, Pai. Se porventura, Pai, acontecer algo assim, Pai, nós queremos determinar agora, em nome de Jesus, que cai por terra todo pensamento maligno, toda obra diabólica, Pai, porque queremos escutar aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos dizer nessa noite. Por isso que nós te pedimos, Pai, usa o Teu vaso, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que obrigado. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Amém. Que bom estar aqui nessa igreja. Um nome tão bonito, Avivamento Bíblico, né? Eu quero trazer uma palavra breve chamada Avivamento Bíblico. Vamos falar sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 14, por gentileza, abra sua Bíblia. Enquanto nós estamos meditando na palavra, tudo pode acontecer, né, irmãos? Lá em Gênesis 1 havia um caos, mas quando a palavra foi lançada, o Espírito se moveu. Então, enquanto nós estamos ouvindo a palavra, o Espírito está se movendo e operando em nossas vidas. Não é apenas palavra, mas é Espírito, né, amados? É tremendo quando a palavra de Deus, ela está sendo louvada, nós estamos orando, pregando, sempre Deus está tirando algo que não é. Aquilo que é efeito da queda está gerando algo do Espírito Santo. Sabe, amados, a palavra do Senhor ela é tão poderosa que Jesus dizia assim para o aleijado: levanta. Você veja a palavra, sem gritar, né? Levanta. E junto com a voz do Senhor e a virtude para aqueles ossos desentortavam, o nervo criava, você veja que coisa tremenda, em milésimo de segundo mudava as moléculas. Então a palavra de Deus ela vem carregada do trabalhar do Espírito Santo. Por isso nós temos que ter expectativa. Todo mundo estava ao redor de Cristo e dizia: quem que é esse homem? Fazendo questionamento, né? Mas uma mulher disse assim: eu vou tocar, e vou ser curada. E só ela, a virtude saiu quando ela creu, né? Então que você receba essa palavra não apenas como informação, mas como o próprio Cristo fluindo através dela. É tremendo, irmãos. O Espírito está fluindo através da sua palavra. Atos capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente em Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espírito imundos, os quais, o que diz ali? Os quais todos eram curados. Sente-se por gentileza, meus queridos amados irmãos. Isso que nós estamos vendo aqui é o efeito do avivamento bíblico. O efeito do avivamento bíblico é a liberdade do Espírito Santo operando em nós. Lá na cruz, quando Jesus disse está consumado, Ele destruiu todos os efeitos da queda. Você sabe, quando Deus criou o homem, Deus o criou por último e o colocou num jardim de abundância. Então o homem não tinha que se preocupar com nada, apenas em ter comunhão com Deus e administrar toda aquela abundância. O jardim do Éden foi construído em cima do melhor ouro dessa terra. Eles tinham saúde, eles tinham paz, eles tinham comunhão com Deus. Mas quando Adão e Eva escolheram comer da árvore da independência, como se diz, independência é morte, eles cortaram sua comunhão com o Senhor, vieram as 4 maldições que estão em Deuteronômio 28.
vieram, olha só, escassez, a terra agora produz espinhos. Da escassez vem angústia, porque o homem não foi feito para falta, ele foi feito para sobra. Nosso Deus é o Deus da abundância transbordante. Você pode ver como Deus cria galáxias, oceano, Ele não faz nada de conta-gotas. Nosso Deus é transbordante. Tanto que 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz assim: eu, Senhor, vou te dar sempre em tudo, para que sobre para as boas obras. Imagine. Então nosso Deus tem plano. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E essa abundância tem a ver com o que, irmãos? Os efeitos do Calvário destruindo os efeitos da queda. Os efeitos da queda é angústia, doença, escassez e morte. Mas Jesus teve pavor no Getsemane e sentiu angústia. Ele levou a angústia. Tanto que Paulo escrevendo, somos atribulados, mas não angustiados. Essa maldição foi. A escassez, ele sendo rico, 2 Coríntios 8:9, se fez pobre, para que por sua pobreza nós fôssemos prósperos. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que supre todas as nossas necessidades. É o que faz sobrar 12 cestos cheios. Então ele levou a angústia, ele levou a miséria, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele levou a escravidão do pecado e nos fez ser capaz de andar no Espírito e vencer a carne. Então esse é o efeito do Calvário. Quando o Espírito Santo ele encontra condições, ele vai começar a trocar a enfermidade por milagres de cura. A pessoa endividada numa pessoa generosa que vai fazer boas obras, porque para as boas obras precisa de dinheiro. Como é que você vai comprar a cesta básica, ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária sem dinheiro? Então o dinheiro faz parte das boas obras. Você pode ser cheio de unção do Espírito Santo, mas se você não tiver dinheiro, você não pode dar o alimento. Então Deus quer que você seja apto para toda boa obra. Para a boa obra, seja na unção, seja para curar enfermos, expulsar demônios, para dividir com o necessitado, nada faltando. E esses efeitos, eles requerem algumas condições, porque o homem desde a queda, ele se fechou para Deus, ficou blindado. O homem na carne, ele não consegue receber. Então o homem tem que sair da dimensão da carne para ir para a dimensão do Espírito. Ali nasce o fruto do Espírito, que é a fé. Então Deus é o autor e consumador da fé. Ele edifica a sua fé, tira toda angústia, medo, 1 João 4,18 diz que onde havia medo, quando você conhece o amor de Deus, ele tira o medo e nasce a fé. Aí ele coloca essa fé, irmãos, no lugar do medo, da preocupação, certo? E aí o que ele faz? Ele te ensina a colocar a fé em ação. Ele é o autor e consumador. Ele gera fé e depois ele confirma a fé. Ele gerou a fé nos apóstolos e depois Marcos 16:20 diz assim, que eles impunham as mãos e o Espírito Santo confirmava a fé. Mas não tem como você praticar a fé sem primeiro ser restaurado por dentro, porque é ali que está a preocupação, a angústia, a mágoa, a impureza, o mundanismo, todas as ervas daninhas que impedem a semente germinar. Quando essas coisas que estão ali na alma do homem são confessadas, cobertas com o sangue de Jesus, e gradativamente o Espírito Santo vai tirando aquele lixo, aí se tira aquele lixo e no lugar daquilo vai brotando o fruto do Espírito. O Senhor diz assim, Mateus 6,33, buscai pois o reino de Deus e a sua justiça. Em Lucas 17:21 ele diz assim, o reino de Deus não está lá, não está ali, não está lá. O reino de Deus está onde, irmãos? Está dentro. E aí ele diz, Romanos 14:17, o reino de Deus é paz, alegria, amor no Espírito Santo. Veja, aonde havia os efeitos da queda, vai começar agora a ter o fruto do Espírito Santo. E com o fruto do Espírito Santo, Deus pode te ajudar. E com o fruto do Espírito Santo, o diabo vai perdendo terreno. Por exemplo, se você tem fé, você vai conseguir vencer a preocupação, a ansiedade. Você diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, não é verdade? Com a fé, Deus consegue te ouvir. E com a fé, o diabo não consegue penetrar mais. Perdeu o terreno. Perdeu.
com o amor o diabo perde. Por quê? Em 2 Coríntios 2,10 diz que o diabo tem vantagem quando eu estou magoado. Quando eu não perdoo, o diabo tem vantagem para me atormentar. Mas quando brota o fruto do amor, eu consigo amar e perdoar o meu inimigo. E quando eu consigo amar e perdoar o meu inimigo, o diabo não tem lugar na minha vida. Se o diabo não tem lugar na minha vida, Deus tem lugar na minha vida. E quando Deus tem lugar na minha vida, vai acontecer a administração de Deus. Portanto, a nova criação é retirar o diabo da alma do homem. Seus pensamentos, sentimentos, pontos de vista e desejos, e implantar o fruto do Espírito Santo. E quando o fruto do Espírito Santo começa a aparecer, através da fé, você vence as tribulações. Através do amor e o perdão, você vence as provocações, perseguições, maltratos e injustiça. E através da alegria do Senhor, você começa a rejeitar o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, o pecado, porque você começa a ter prazer no Senhor. Porque antes que nós não tínhamos o Senhor, nosso prazer era o pecado. O homem, a alma do homem geme. Então o homem não conhece a Deus, ele ama o pecado. Mas quando ele começa a receber a alegria do Senhor, ele começa a ter prazer no Senhor, na santidade, na palavra, e estar reunido nessa igreja maravilhosa. Ele começa a ter prazer em Deus, e o prazer do pecado vai diminuindo. Quando a pessoa começa a ter alegria no Senhor, ela consegue renunciar com alegria o pecado. Porque uma pessoa que não conhece a Deus, ela diz: eu não vou fazer isso, porque senão eu vou para o inferno. Ela, por medo, sabe? Assim, tipo aquele cachorro amarrado. Não pode, minha religião não permite. Bem que eu queria, mas eu não posso, eu sou evangélico, entendeu? Isso não é libertação. A libertação é quando o Senhor gera um novo querer efetuar, e alguém diz assim: a tua religião não permite? Não, eu não quero. Porque quando você diz assim, eu não posso, você não está liberto. Eu não posso. A libertação é quando o filho liberta também. Ele faz um bom trabalho. Quando o Senhor liberta, você diz assim: não quero, eu não preciso disso, porque Deus me supre. E Deus é melhor que o pecado. E Deus me conquistou. Isto é o que o Senhor quer fazer. Onde as pessoas o sirvam espontaneamente por amor, não forçados pelo medo. Porque o inferno é terrível. Mas aquele que crê no Senhor, de João 5,24, não passará pela morte. Nosso corpo, irmãos, tomba, no piscar de olhos, está no paraíso, irmão. Não tenha medo da morte. Sabe aquele anjo com a foice assim, que vem com o capuz? Ei, te buscar, não. Em João 5,24 diz: quem crê em Cristo não verá a morte, porque Jesus já venceu a morte. Então você, teu corpo tomba, irmãos, não tenha medo, não tenha medo, amém? Teu corpo tomba, no piscar de olhos, está no paraíso diante do Senhor. Então nós estamos vendo aqui que o efeito do avivamento bíblico: sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Esse é o efeito do avivamento bíblico. Mas este efeito do avivamento bíblico, Hélio, foi por causa de uma mensagem. Porque o espírito do erro sempre fará sinais nas igrejas falsas. Porque o Espírito Santo confirma a palavra. O Espírito Santo não confirma personalidade, pessoas, não. Ele confirma a palavra. O que nós vemos aqui, que aconteceu, que até a sombra de Pedro falou assim: Deus, essa noite tinha muitas pessoas, se eu for pôr uma por uma, nós vamos acabar o culto 4 da madrugada. E o Senhor falou para eles: então você faz o seguinte, você vai na plataforma, e a tua sombra vai tocando as pessoas, elas vão curando uma por uma, amém? Olha que coisa tremenda. Mas por que temos o efeito do avivamento bíblico? Porque existe uma causa. A causa do avivamento bíblico é a pregação genuína no Espírito. Aonde há a pregação genuína no Espírito, o Espírito se moverá e confirmará, colocará o seu selo e dizer: não foi ele que falou, não foi o pastor que falou, fui eu. Deus, ele confirma sempre a palavra com sinal. E Marcos 16:20 diz que o Espírito Santo ia confirmando a palavra com sinais e prodígios. Portanto, toda palavra que for de Deus será acompanhada de sinais. Nós não seguimos os sinais, nós não buscamos os sinais, nós buscamos o reino de Deus e sua justiça. Os sinais é que nos seguem. Nós não buscamos a bênção. Deuteronômio 28 diz que a bênção vai correr atrás de nós. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. No seu tempo, isso é um modo. Passou tanto tempo na igreja e eu não consegui ainda aquele dinheiro. Isso é secundário. Não vem na igreja por causa do dinheiro. Você vem aqui para ter óleo. Não falte óleo na sua cabeça, suas vestes sejam brancas, porque o arrebatamento a qualquer momento toca a trombeta e nós vamos subir e vamos para um outro lugar. Então quando nós buscamos aquilo que Deus mandou buscar,
Deus acrescenta aquilo que é o efeito da queda, você está entendendo? Mas a tentação é forte. Vamos dar um exemplo. Me dá uma dor na coluna, eu vou para a igreja. Aí eu digo: Senhor, que alguém me revele que eu preciso ser curado dessa coluna. Hoje eu tenho que voltar para casa curado. A minha coluna, porque está doendo a minha coluna. Você está entendendo, irmãos? Isso é uma tentação. Quando eu coloco a minha coluna como motivo para vir no culto, eu não estou cumprindo as condições. Eu não estou na posição. Eu saí da posição como Sansão, como Adão e Eva. A condição e a posição para que Deus me cure é que eu vá na igreja com dor ou sem dor, buscar o reino de Deus e a sua justiça, me comprometer com a palavra e com o trabalhar do Espírito. Veja, isso é uma tentação. Aí você passa na frente da igreja, grande campanha de milagre financeiro, acabou de entrar a apostasia, porque igreja não é para buscar milagre financeiro. O Senhor não mandou falar isso, irmão. Em Gênesis 1 e 2 ele diz assim: olha, sabe que a apostasia é uma coisa pequena, pastor querido. Você sabe, no oceano, milhas e milhas, se você não consultar a bússola, milímetros aqui, ó, vai virar quilômetros. Às vezes um pequeno detalhe, irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja bíblica. Tanta heresia, o Senhor disse que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, certo? Então nós precisamos tomar muito cuidado pelo seguinte sentido. O Senhor disse em Gênesis 1 e 2: não sejam independentes como da árvore da vida, certo? Eles ouviram outra voz e fizeram o contrário. Hoje o Senhor vem e diz assim: buscai o reino de Deus, sua justiça, certo, irmão? Aí vem o diabo e diz assim: vamos buscar as demais coisas e o reino de Deus, como diz Esaú quando o pai morrer. Veja, um pequeno detalhe. A igreja que está direcionando as pessoas à bênção, aos milagres, ela é apóstata, porque o direcionamento da igreja é ao Senhor, à santificação, ao arrependimento, à conversão, ao comprometimento com os perdidos lá fora. Veja, enquanto eu me comprometo com Deus e com a causa de Deus, Ele acrescenta. Jesus perguntou para os discípulos: porventura faltou alguma coisa? Eles disseram: nada. Só que quando o Senhor os chamou, eles se comprometeram, largaram tudo e fizeram a vontade do Senhor, certo, irmão? Por isso Deus confirmou. Então quando eu me comprometo com o Senhor tem como responder as promessas da minha vida, certo? Mas se eu continuo vivendo para mim mesmo, na carne, no mundanismo, no pecado, sem arrependimento, Deus não tem como, porque eu estou na carne e Deus opera no Espírito. Nós todos nascemos na carne. E agora temos que fazer uma viagem, irmãos. A graça nos levará para a dimensão do Espírito. Lá na dimensão do Espírito brota a fé e Deus confirma a fé. Esse é um trabalhar. Vamos ver isso? Atos capítulo 2, 12. Amados queridos irmãos, o efeito do avivamento todo mundo quer. Chegar assim, ó: quem quer uma igreja com sinais, prodígios, maravilhas e milagres? Todo mundo quer o efeito, irmão. Todo mundo quer prosperidade, quem não quer, né? Só se for problema mental na cabeça. Quem que não quer saúde, né? Eu gosto de ficar doente, me dá uma dor assim, eu cuspindo tumores. Não, só se for doente na cabeça. Todo mundo quer, irmão. A Bíblia diz em 3 João versículo 2, isso aqui diz que em Cristo eu sou próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Certo? Próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Espírito, alma e corpo, abençoado pelo Senhor. Jesus na cruz redimiu todas as áreas da nossa vida. Ele não só livrou nossa alma do inferno, Ele livrou o nosso corpo das enfermidades, a nossa conta bancária do vermelho, livrou nossa família do inferno. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Todas as áreas foram supridas e redimidas, todas foram incluídas. Jesus na cruz fez uma obra maior que Adão. Adão nos colocou numa situação de escravidão, mas Jesus nos colocou como reis e sacerdotes. Então o efeito do avivamento bíblico todo mundo quer, mas a causa, vamos ver? Atos 2, 12. Encontraram, meus queridos? Eu não, agora achei. E todos se maravilharam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varãos judeus. Irmão, essa mensagem foi confirmada. Temos que entender que há certas coisas, características aqui, que são o selo de Deus, o direcionamento de Deus, a profecia de Deus, a verdadeira palavra de Deus nasce desse primeiro sermão de Pedro, onde 3.000 almas foram
convertidas e teve sinais, prodígios, maravilhas. Então não podemos mudar a mensagem, porque aí não vamos ter os efeitos do avivamento bíblico. Se queremos o avivamento bíblico, precisamos voltar para a mensagem cada vez mais. E esse voltar, ele é contínuo, irmãos. Quando o Senhor diz arrependei-vos e convertei-vos, é um processo constante. A carne nos leva à preocupação, o Senhor nos chama para a fé. A carne fica chateada, magoada, o Senhor nos chama para o perdão e o amor 70 vezes 7. A carne chama para a preguiça, para o mundanismo, carnalidade, vaidade, paixão. O Senhor nos chama, santifique-se. Amém, irmão? É uma guerra. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós nos dá essa condição. Irmãos, o Espírito Santo que está em nós pode nos fazer semelhante a Jesus, porque esse é o trabalhar do Senhor, nos levar a ser semelhante ao Senhor Jesus. É isso que Deus está fazendo. Há uma comunhão cada vez mais profunda com Deus e o fruto aparecendo por fora. Paz, aonde a pessoa era encrenqueira, agora aparece a paz. O que essa pessoa mudou? Ela não mudou. Nós não mudamos, irmãos. Quem nos muda é o Senhor. Nós não mudamos, o Senhor é que nos libertou, certo? É o efeito. E o Senhor continua mudando, porque nenhum de nós é perfeito, como disse nosso querido pastor ali. Mas se você não é perfeito no desempenho, não tem problema, contanto que você seja perfeito no caráter. Veja bem, nenhum de nós é perfeito no desempenho, mas se você for perfeito no caráter, o sangue de Jesus te purifica todo pecado. Irmão, nenhum de nós será salvo porque faz tudo certo o tempo todo, sem errar nunca. Ele é um anjo, tem a auréola, flutua, tem asa. Não tem isso aí. Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça o certo o tempo todo e nunca erra. Você não é salvo porque faz certo o tempo todo. Você é salvo porque Cristo te salvou e você é justificado pela graça e agora entrou no processo de santificação, certo? O ladrão da cruz, sabe quanto que ele tinha de santificação? 0. Mas ele foi salvo porque ele creu. Nós somos salvos pela graça através da fé. E quando somos salvos, entra em nós o espírito de obediência e começa a santificação. Só que vamos dar um exemplo. Você está no nível 1 de santificação, você está salvo. Você vai para o nível 2 de santificação, você está salvo. Você vai para o nível 3 de santificação. A santificação não salva. A santificação é o efeito da salvação. É um presente aos salvos. Deus está santificando aqueles que Ele salvou. Agora, quando Ele vier, quantos de nós seremos 100%? Nenhum. Em 1 João 3,2, e quando o Senhor vier, nós seremos perfeitos. Nós somos perfeitos em Cristo. A Bíblia diz que tudo se fez novo, que em Cristo nós somos perfeitos, no Espírito, certo, irmãos? Mas na alma e no desempenho nós somos muito imperfeitos. E o que nós temos que fazer? Chamar pecado de pecado, se arrepender, se cobrir com o sangue e continuar se entregando para o Senhor, ir trabalhando e santificando. É Ele que nos santifica. O mesmo Deus que disse em santificação ninguém verá o Senhor, é o mesmo Deus que diz: eis aí o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, eu sou o Senhor que santifica. Então o trabalhar do Senhor, irmãos, é assim, ó. Ele está santificando você. Se você não está escondendo o pecado, não está brincando com o pecado, está temendo ao Senhor, tem caráter, o que acontece? O sangue de Jesus te purifica. Sabe o que completa o meu testemunho para eu ir para o céu? Você acha que eu vou para o céu pelas minhas obras? Não. Sabe o que completa o meu testemunho? É o sangue de Jesus. Eu me humilho, eu chamo o pecado de pecado, eu não brinco com o pecado, eu não teimo no pecado, eu estou ali. E 1 Coríntios 11:31 diz que aquele que chama pecado de pecado, o Senhor não vai julgar. A partir daí ele se torna advogado e começa a trabalhar para te tirar do pecado. Então não é que nós paramos com isso e merecemos a salvação. A salvação não é uma recompensa por boas obras. A salvação é um presente de Deus. Quando eu coloco toda a minha expectativa na obediência de Cristo, quando eu confio em Cristo, Deus me declara salvo e começa a me santificar. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Não somos justificados por obras, porque por obras, irmãos, eu não estaria aqui pregando, porque eu não mereço estar com esse microfone. Estou aqui pela misericórdia e pela graça de Deus. Vamos lá? Atos capítulo 2, né? Continuando. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo esta a 3ª hora do dia, né? 9 horas da manhã. Mas isso digo que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Amém, amados?
Toda a carne, é homem e a mulher, Deus não faz distinção sobre toda a carne. Há distinção a nível de que o homem é o cabeça, certo? Há distinção, mas a nível de unção e oportunidade todos têm igual. E às vezes a mulher se converte mais que o homem, e Deus opera mais através do ministério feminino do que o masculino. O homem é cabeça, sim, é cabeça, mas a mulher tem o mesmo valor, a mesma oportunidade e a mesma unção. É o que está aqui. E nos últimos dias acontecerá que Deus, meu Espírito derramaria sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas. Porque Ele derramaria sobre as vossas filhas, se não fosse para elas serem cheias do Espírito Santo, ter oportunidade? Elas têm oportunidade, veja. Tem igreja que despreza o ministério feminino, mas glória a Deus, porque aqui nessa igreja todos têm oportunidade igual. Os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão. Veja como Deus é sábio e organizado, irmão. Se Deus desse visão para os idosos, eles diziam que ele está gaga. Então Deus dá visão para o jovem e dá sonho para o idoso. Deus é lindo, Ele sabe fazer as coisas. Ele sabe como dar os dons de acordo com a pessoa, né? Olha como Deus é maravilhoso. Não quer dizer que uma pessoa idosa não pode ter visões. Pode ter visões, mas eu estou dizendo assim que Deus sabe distribuir isso e credibilidade. Vamos lá. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sangue de Jesus nos purifica, o Espírito Santo nos santifica, e o vapor da fumaça é a glória de Deus, onde você adora a Deus em espírito e verdade, debaixo do sangue de Jesus e cheio do Espírito Santo, o vapor de fumaça. Olha aí, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O sangue, Jesus, o fogo, o trabalhar do Espírito Santo, e o vapor de fumaça é a glória de Deus, aonde você limpa pelo sangue, e com os olhos do Espírito e os ouvidos do Espírito, você pode ver e adorar a Deus em espírito e verdade, amém? Vamos lá. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Se Jesus é aprovado por Deus, eu e você em Cristo somos aprovados por Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une com o Senhor é um só com Ele no Espírito. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz que Deus nos deu a natureza de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos família de Deus, nós somos boca de Deus, embaixadores celestiais. Nesta hora não será a voz, mas será o Espírito Santo que está falando. Portanto, toda a autoridade de Deus é operada através da igreja, diz Efésios 3,10. E quando a igreja se reúne, não é como se fosse o corpo de Cristo, é realmente o corpo de Cristo. E quem toca em você está tocando no corpo de Cristo. E se tocou na hora de Jesus, foi curado, tocar em você, e você estiver em Cristo, também vai ser curado. Veja, porque é o mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo, está em mim e em você, o mesmo Espírito. Veja, Jesus foi aprovado, e nós em Cristo somos aprovados. Nós somos aceitos por Deus em Cristo, nós somos amados por Deus em Cristo. O que garante que a nossa oração será ouvida? Cristo pagou. O que faltava para Deus nos perdoar, nos salvar, nos abençoar, Cristo pagou. Portanto, Deus nos aceita em Cristo, nos ouve em Cristo e opera através de nós pelo Espírito Santo. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa condição humana. Deus opera dependendo dele mesmo. Deus em Cristo nos salva, Deus no Espírito nos santifica. Veja. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste, o mataste pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou soltos antes da morte, pois não era possível que fosse retido nela. A mensagem de Pedro quer dizer o seguinte: vocês mataram a Jesus, mas ele está vivo, e eu vou provar isso com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. A igreja está aqui não para ficar contando historinha, para blá 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 blá. A igreja está aqui para provar que Jesus está vivo, com poder e com milagres e com caráter. Veja. Falar de Jesus qualquer um pode falar, mas provar só o testemunha. Testemunha não pode falar do que não viu, do que ouviu. Eu acho que, mas você sabe, não. Testemunha tem que falar de algo que viu e ouviu. Nós somos chamados para ser testemunha, ou seja, para provar que o que nós estamos falando é verdadeiro. A única religião que podíamos dizer que é verdadeira, que pode ser provada como verdadeira, é o cristianismo, porque o cristianismo ele é comprovado pelos sinais, milagres, maravilhas, transformação na vida das pessoas de que ele é realmente o Senhor.
Pelo efeito. Jesus diz: você não pode ver o vento, mas você vê os seus efeitos. Assim nós podemos provar que o Espírito Santo está na igreja pela mudança que ele está operando em nossa vida. Ninguém pode dizer que ele não está aqui, porque quem viu nós no passado e vê agora, vê que ele está mudando a nossa vida, amém? Essa é uma evidência do Espírito Santo. Santificação, frutificação, vitória nas batalhas, é isso que você tem. Você tem isso em Cristo. Para concluir, 1 Reis, capítulo 19, versículo 6. Eu falei do efeito do avivamento, eu falei da causa do avivamento, e para concluir, eu quero falar da condição para o avivamento. Avivamento bíblico, 1 Reis 19, 6, para nós concluirmos, amém, amados? Me perdoa por eu ter estendido, é assim, mas a gente pega o microfone, não solta mais o microfone, fica falando, mas é que o pastor sabe como é isso, a gente ama tanto o Senhor, a palavra é tão maravilhosa, irmãos, a gente começa a falar, a gente se empolga, porque isso realmente é maravilhoso, a palavra de Deus, os momentos que estão aqui não serão perdidos, assim como Maria escolheu a melhor parte, nós estamos na presença de Deus glorioso, Ele está confirmando essa palavra, nós estamos numa atmosfera celestial, irmão. A palavra nos leva para a dimensão da fé, ela nos tira da dimensão da doença, da preocupação, da derrota, da escravidão, do pecado. A palavra nos leva para a dimensão, é região celestial. Você que está recebendo essa palavra. Um dia Paulo estava pregando, havia muitas pessoas na igreja, irmão, e Paulo olhou para um no meio da multidão. Por que será um? Podia ser todos, né? E Paulo viu, porque a palavra é luz, irmão. A palavra é luz. Está pregando, pastor, de repente o rosto da pessoa no banco começa a transfigurar. Ela muda, ela entra no culto apagada, abatida, angustiada. De repente Paulo olhou para o rosto daquela pessoa, estava brilhando. Aí ele falou, a palavra penetrou, entrou, ele pode ser curado. Se eu orar agora, ele pode, porque tem que ter dois, né? Fé em quem ora e fé em quem recebe, né? Até os 18 anos. Aí Paulo olhou e falou assim, ei, ele disse que olhou e viu que o homem tinha fé. E falou, levante e anda que está curado. Coisa linda, irmão. Coisa linda quando essa palavra está aqui, penetra em você, porque junto com essa palavra vem tudo o que Jesus é e tudo o que Ele tem para fazer. Veja? Essa palavra é maravilhosa. E é através de vasos imperfeitos. Essa palavra não depende de mim, ela opera apesar de mim. Deus não tem pregadores perfeitos. Ele opera a sua perfeição através de pessoas imperfeitas. Então muitas vezes por preconceito, Jesus de Nazaré, que vem no jumento, às vezes por preconceito porque o pregador não prega bem, não tem uma voz bonita, não canta bem, a pessoa despreza. Mas na verdade o vaso não importa, irmão, o que importa é a água. O vaso depois você coloca lá na pia lá e fica lá. O que importa é a palavra, é o Espírito estar se movendo, não é verdade? 1 Reis 19, versículo 6, encontraram? Diz assim, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Pão cozido sobre as brasas. O pão, Jesus, cozido sobre as brasas, é o trabalhar do Espírito Santo. É a palavra revelada, é a palavra ungida, é a palavra com confirmação do Espírito Santo. Porque Deus nos fala pela palavra e pelo Espírito. Esses dois testificam. Como está na frente da igreja ali, a palavra e o Espírito, não é? Não só a palavra, a letra. A letra é muito importante, a palavra, porque nos livra da heresia. A palavra é importante, senão nós somos fanáticos, só dons. Dons sem palavra é perigoso. Mas palavra sem o poder do Espírito fica uma coisa erudita, sem o mover do Espírito, fica santo engessado. Então a palavra é o Espírito é a palavra. A palavra é o Espírito é a palavra. É o pão assado na brasa. É a palavra revelada no Espírito, confirmada no Espírito, amém? É o que nós temos tido nos cultos aqui, amém, irmãos, nessa igreja, amém? Esta é a condição, a palavra sendo pregada no Espírito e ouvido por pessoas que estão se arrependendo, se convertendo, se humilhando, confessando o seu pecado. Ali está nascendo o avivamento bíblico. O avivamento bíblico nasce na humildade, na humilhação, no arrependimento, na confissão de pecados, no entregar-se ao Senhor. Ali começa o avivamento bíblico. Quando os homens começam a se prostrar, irmãos, algo vai acontecer. Há uma lei espiritual que Deus exalta o humilde, mas abate o soberbo. Deus pega o homem do pó. Aonde que Ele pega o homem? Do pó, e o faz assentar com os príncipes. Irmãos, quando nós queremos um avivamento, é uma lei espiritual. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Sabe o que quer dizer se humilhar? Eu vi uma vez um pregador falar assim: bem-aventurados os humilhados, porque serão exaltados. Não, a Bíblia não diz isso.
Ele diz: os humilhados continuam a ser humilhados, que é bobo mesmo, tem que ser humilhado. Ele não está falando isso. Ele não diz bem-aventurado dos humilhados, bem-aventurado daquele que se humilha. Não tem a ver com ser humilhado, tem a ver com voluntariamente se humilhar. É reconhecer que essa palavra não é para o irmão que não veio. Ministério do cotovelo, sabe? Tá vendo? Para você. Ó, tá vendo? Não. Eu preciso da pomada da graça na minha vida. Eu tenho que sair daqui mais convertido hoje, porque ninguém está totalmente convertido, certo? É um processo. E aqui o pão assado na brasa, irmãos, significa o pão. Em Cristo sou justificado. Pare de ficar se condenando, irmãos. Não é arrependimento você ficar com culpa e condenação. Arrependimento é você confessar e crer que Deus te perdoa. É confessar e crer que Deus vai tirar isso de você aos poucos. Entende? Isso que é arrependimento. A metanoia é a mudança de mente. Arrependimento não é você ficar se culpando. Eu acho que vou para o inferno, eu não consigo, eu não valho nada, eu sou um pecador. A pessoa acha muito humilde assim, até muda a voz assim: irmãos, eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Miserável. Se você é um pobre pecador, todos os pecadores irão para o inferno. A Bíblia diz que eu e você era pecador até receber Jesus. Paulo não escreve aos pecadores da Galácia, aos pecadores de Colossos, aos pecadores de Corinto. Não, irmãos. Em Cristo você foi santificado. Quando você recebeu Jesus, o pecador morreu, foi sepultado, e uma outra pessoa, criado em Cristo Jesus, santificado em Cristo. Portanto, se você se ver como pecador, você sempre vai se ver escravo do pecado, limitado no pecado e dizendo a carne é fraca. Mas quando você se ver assim, em Cristo eu sou santificado, você diz: eu posso vencer o pecado, porque sou mais forte que o pecado, a minha natureza domina o pecado. Veja. Então, quer dizer, eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. O sangue te lavou e você continua pecador? Então o sangue não fez nada? Então o sangue é uma fraude. Se o sangue passou e você é um pobre pecador lavado no sangue de Jesus, o sangue de Jesus passou, te limpou e você continua pecador. Não, irmãos, nós pecamos, mas não somos pecadores. Nós temos uma carne sim pecaminosa, mas nós não somos carne, nós somos espírito. E nós não somos pecadores, nós somos quem luta contra o pecado e vence, amém, amados? Portanto, não é humilde dizer: eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Humilde é dizer assim: eu sou um salvo em Cristo Jesus. Isto é humilde, é dizer o que ele diz: Cristo me salvou, Cristo me perdoou, em Cristo tenho salvação, em Cristo tenho santificação, em Cristo sou livre do pecado. Isso é humildade. Humildade é concordar com a palavra e glorificar a obra de Deus na sua vida. Cristo não te limpou para você ser pecador, Cristo te limpou para que você seja livre e tenha domínio do pecado, porque o pecado está embaixo dos seus pés. Você pode vencer o pecado. Romanos 6,14 diz que o pecado está sob o seu domínio. Isso está em Gênesis 4,7. Em 1 Coríntios 10,13 diz que o pecado nunca vai ter domínio sobre você, porque Deus sempre te dará um escape. Amém? Então aqui nós somos justificados pela graça e nutridos com graça. Esse é o avivamento bíblico. Em Cristo sou perdoado e no Espírito Santo sou transformado de culto em culto. Amém, irmãos? Sabe por que estamos aqui? Porque cremos que em Cristo fomos perdoados para nos reunirmos e sermos santificados. Cada culto você brilha mais, amém? De glória em glória o mundo vai ver, irmão, Jesus em você. Cada culto Deus está acrescentando fruto, dons. Cada culto Deus está transformando você. Você não está nem percebendo, irmão. Você está aí sentado aí, mas você não sabe. Deus está mudando você, porque você é feitura de Deus em Cristo Jesus, criado para as boas obras. E quando você vê, você mudou a tua maneira de pensar, falar, agir, sentir. Quando vê, você já é outra pessoa. Por quê? Porque Deus está mudando. Ele te trouxe aqui, colocou nesse banco para que você seja não apenas abençoado, mas canal de bênção. Essa cidade precisa saber quem é Jesus como testemunha, não como contadores de história religiosos. Você tem que receber Jesus, senão sai para o inferno. Não é isso que Deus está falando, não. É que pessoas que se pareçam com Jesus, que tenham o fruto do Espírito Santo e que tenham poder para expulsar o mal. Jesus, movido de compaixão, disse ao leproso, Marcos 1,41: eu quero, e pôs a mão e ele foi curado. Amém? Caráter, poder, sabedoria. Caráter é o amor de Deus, é o fruto do Espírito Santo.
Sabedoria é conhecimento bíblico. Olha, irmãos, conheça muito essa palavra. Pare de perder tempo com internet, com mentira, com coisas que não valem nada. Se encha da verdade, a verdade liberta. Não perca tempo com a mentira cria laços. Conheça a verdade, alimente-se da verdade, habite em vós abundantemente a palavra de Deus, alimente a verdade, receba áudio, ore, busque as coisas espirituais, se alimente das coisas do céu, você ficará forte, porque o alimento dos demônios te deixou fraco. Aquilo que você vê que é do pecado te contamina, te enfraquece, mesmo os demônios deixam você abatido. Essas programações só te fazem para baixo, mas quando você se alimenta das coisas de Deus, você fica forte. Essa comida aqui, irmão, a palavra de Deus. Eu aconselho vocês fazerem assim, ó. Se já não fizeram, eu creio que já fizeram. Eu fiz assim, irmãos. Todos os dias, porque o pão nosso de cada dia não é o pão de final de semana, certo, irmãos? Todos os dias eu envio palavra, oração. Os irmãos não precisa ouvir não. Se o irmão não quiser ouvir, o problema dele, fica lá no WhatsApp. Mas todo dia, irmão, eu estou mandando palavra, oração, porque eu sei como é que esse mundo está, como é que está as escolas, como é que está a televisão, como é que está, é palavra, oração é palavra, e eu mando áudio, irmão, para de mandar áudio, eu mando áudio, porque é melhor que sobre alimento do que falte, irmãos. Eu quero ver as pessoas cheias do Espírito Santo, porque são tempos de trevas, e sem a palavra de Deus nós morremos. Vamos ficar em pé? Eu já falei demais. Vamos lá. Feche os seus olhos e vamos profetizar, como disse o querido pastor, sobre o vale dos secos. Eu creio que Deus vai confirmar agora. Eu quero ver essa doença que está em você ser maior do que a unção que está nessa igreja. Eu quero ver esse demônio que está trancando a tua vida financeira, que está atrapalhando a tua família, porque agora Deus vai avivar você mais ainda. Porque Deus não faz nada, irmãos, medíocre. Tudo que Deus faz é excelente, muito bom. Tudo que Deus faz, irmão, e você é a obra-prima de Deus. Você não foi feito para ser um fracasso. Você foi feito para ser um revelador da glória de Deus. Em 1 Pedro 2,9 diz que Deus nos chamou para ser reveladores das grandezas de Deus. Não para ficar falando sobre, mas para manifestar. Toda a criação geme, aguardando a manifestação. Enquanto a religião ficava falando, Pedro e João disseram: o que eu tenho, levanta e anda. Vamos manifestar o reino de Deus. As pessoas querem ver virtude, não blá, 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 porque o reino de Deus não é blá, blá, blá. 1 Coríntios 4,20 é poder. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui como vaso na tua presença. Purifica-nos agora pelo teu sangue, para que sobre espaço para a tua unção. Perdoa os nossos pensamentos que não são fé, toda ansiedade, preocupação, dúvida, medo. Perdoa nosso coração tudo que não é amor e perdão, toda mágoa, ressentimento, inimizade, impureza, soberba, orgulho, paixão, toda falta de perdão. Purifica-nos agora com o teu sangue, Pai, o avivamento virá. Não fica nem uma unha para Faraó. Como disse Jesus, lá vem aquele que não tem nada em mim. Aleluia! Pai, quando nós somos inteiros no Senhor, o Senhor disse que os seus olhos passam por toda a terra procurando um homem cujo coração esteja inteiro no Senhor, para se mostrar forte com este homem. Quando o nosso coração está no Senhor, Pai, o Senhor faz maravilhas. Quando o nosso coração está limpo, o Senhor não poupará milagres. Pai, neste momento profético, purifica a nossa vida de toda imundícia, mundanismo, carnalidade, todo pecado, Senhor, todo resíduo. Meu Deus, porque o Beelzebul, os espíritos imundos vêm onde tem imundícia. Leva-nos agora à purificação. E nesse momento, Pai, vai enchendo-nos com o azeite da Santa Unção. Vai fazendo aparecer o fruto do Espírito, os dons excelentes. Vai avivando a nossa vida, que quem possa olhar para nós veja como aquela sarça que chamou a atenção de Moisés, Pai, porque ela se ardia e não se consumia. O mundo vai olhar para mim, para olhar para esse meu irmão, Pai, e vai ver um brilho, vai ver uma glória, vai ver uma unção do Senhor, porque temos essa unção em vaso de barro, para que a glória seja do Senhor. Não somos nada, somos o que somos, porque Cristo está em nós, para que a glória seja do Senhor. Nada para nós, Senhor, tudo para o Senhor, porque nós promovemos o teu nome seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Jesus Cristo, Senhor. Pai, se resta dúvida em alguém que está aqui, há uma senha, Pai, há uma senha que nem um endemoniado fala. Quando queremos saber se um pregador ele está endemoniado, se ele está falando pela carne, a tua palavra diz que nós devemos provar os espíritos e não confiar em todo pregador, que nos últimos dias haveria espíritos do erro. E há uma senha, Pai, que um endemoniado jamais dirá. O Senhor
separou uma frase que só uma pessoa que tiver com o Espírito Santo vai dizer. Uma pessoa que for falsa, ela jamais dirá isso. Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo veio em carne para desfazer, ele desfez com toda a obra do diabo. E neste momento, Pai, toda a obra do diabo está sob nosso domínio agora. Onde está chegando a minha voz, Pai? Eu ordeno esses espíritos de enfermidade, espíritos das trevas, espírito de falência, toda dor, toda angústia, toda opressão, toda cadeia, toda corrente, toda força infernal, sai agora em nome de Jesus. Sai. Queima agora, Senhor, a poder no sangue de Jesus, a poder no nome, no sangue de Jesus. Queima agora, Pai, essa obra maligna, essa tristeza, essa depressão, essa angústia, meu Deus, esse mal-estar, esse peso, Senhor, todo atrapalho agora, toda força da escuridão, sai. Eu te repreendo, diabo, sai agora e não volte mais. Toda a força das trevas agora, saia. Sai. Queima, Senhor, queima. Este mal, essa doença, esse tumor, esse caroço, este mal-estar nos ossos, no nervo, no sangue, da cabeça aos pés agora, fogo do Espírito Santo. Da cabeça aos pés agora, fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Queima. Todo mal, todo resíduo, toda obra das trevas, sai, em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade. E lembre-se de uma coisa, irmãos: Jesus Cristo te ama, amém? As palmas louvam a Jesus, o nosso querido pastor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Pastor querido, obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Obrigado pela confiança, tá? Deus abençoe. Amém. Aproveitar, dar